Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou repetir o treino de 30 minutos e vou contar um segredo para vocês. Eu já tinha feito toda a gravação desse conteúdo quando vi que não tinha ligado o microfone. Ficou cinema mudo. O bom disso é que eu vou repetir o treino e com isso queimar um pouco mais de energia. E eu vou falar hoje sobre a obliquidade da Terra e a influência dela nas estações do ano. Muitas vezes as pessoas pensam que a diferença, ou o que causa o inverno, o que causa o verão, é a proximidade da Terra com o Sol. Mas na verdade não é isso. Como a translação da Terra é feita numa elipse quase redonda, quase circular, tem pouca influência essa distância. Mas na verdade o que causa as diferentes estações do ano é a obliquidade da Terra, ou seja, a inclinação do eixo imaginário da Terra, o eixo que atravessa a Terra de norte a sul. E ele tem uma inclinação em relação ao plano em que a Terra gira em torno do Sol, que é chamado eclíptica. Então essa inclinação é que por vezes dá uma insolação maior no hemisfério e por vezes no outro hemisfério, norte ou sul. Então a Terra não gira em pé em torno do Sol, ela tem uma inclinação. E a quantidade de energia que o Sol envia é praticamente constante. Então, quando ele está incidindo perpendicularmente sobre a superfície da Terra, ou uma parte da superfície da Terra, a quantidade de energia concentrada ali é maior e, portanto, esquenta mais. E quando pega inclinado, então essa área em que ele atinge é uma área maior. Então essa energia é dispersada mais por essa área maior e, portanto, esquenta menos, a menor quantidade de insolação. Vou tentar controlar aqui o tempo também para ver se eu não esqueço de mudar as velocidades no tempo certo. E a velocidade aqui da esteira. Então a inclinação atual dessa obliquidade da Terra, a inclinação desse eixo da Terra com a eclíptica, atualmente é em torno de 23,4 graus, 23,4. E esse ângulo
ele não é constante. Ele varia ao longo dos anos. E essa inclinação é que determina a posição dos trópicos. Nós temos o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. E a posição deles em latitude é exatamente o ponto máximo em que o Sol chega em ângulo na Terra, incidindo perpendicularmente. Então, atualmente, esses trópicos estão nas latitudes 23,4 graus, norte e sul. Estamos com um batimento de 128 batimentos por minuto. Então, esses trópicos, eles definem o valor máximo em que o Sol varia para sul e para norte. E quando ele chega ao máximo do sul, quando o Sol está exatamente sobre o trópico de Capricórnio, ele determina o solstício de verão no hemisfério sul. E, por consequência, o solstício de inverno no hemisfério norte. Não sei se eu falei polo sul ou hemisfério sul. Hemisférios. E quando ele está exatamente sobre a linha do Equador, que a energia dele é igual para os dois hemisférios, é chamado equinócio. Aí é o equinócio de primavera ou de outono. Se está entrando na primavera ou no outono. E com isso, o horário em que o Sol bate em cima da gente varia durante o ano. E principalmente ele só fica perpendicular a quem está dentro da região tropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E é essa inclinação, então, que determina a estação verão e inverno. Quando o Sol está dando mais energia no hemisfério sul, é verão no sul, e quando tiver menos, é inverno. Só que essa inclinação desse eixo, ela não é constante. Ela varia ao longo do tempo, muito tempo. E ela varia entre um valor de aproximadamente 22,1 a 24,5
graus. E atualmente já está em 23,6. E isso ocorre porque assim, a Terra está girando como um peão. Se botar um peão para girar, tu vê que ele não fica fixo. Ele fica girando. E esse giro é chamado de movimento de precessão. E é isso que determina a variação dessa inclinação, que se chama obliquidade da Terra. E essa variação na Terra até que é pequena. Marte, por exemplo, é muito maior. E ela é pequena aqui graças à nossa Lua. A Lua é que ajuda a estabilizar esse movimento. De não deixar essa variação da inclinação do eixo da Terra, ou a variação da obliquidade, ser tão caótica, ser razoavelmente constante. E como esse valor muda, logicamente, a posição em latitude dos trópicos também muda. Agora, nós estamos numa fase de diminuir esse ângulo. Então, a posição desses trópicos está diminuindo, ou seja, eles estão se aproximando do Equador. Cento e 136 batimentos por minuto. E a precessão não é a única variação dessa inclinação. Voltando ao exemplo do peão, se a gente vê um peão rodando, ele não fica bem constantezinho fazendo o círculo. Ele fica dando umas sacudidinhas enquanto ele faz essa volta aí, esse círculo do eixo dele. E isso também acontece na Terra. E esse movimento é chamado de nutação. E a origem dos nomes dos trópicos é uma outra curiosidade interessante. A origem desse nome é porque há 2000 anos atrás os solstícios se davam quando o Sol estava entrando nas constelações de Câncer e de Capricórnio. Então isso originou os nomes dos dois trópicos. As constelações zodiacais, que se chama, são 12 constelações, que estão basicamente sobre o Equador celeste. Então, o Sol
anda durante o ano, durante essas várias constelações. É o que determina os signos zodiacais. E com isso, como há 2000 anos atrás, o solstício se dava quando eles estavam entrando quando o Sol estava entrando nessas constelações, isso originou os nomes dos 2 tópicos. E como esse ângulo varia, o valor do solstício também varia. Hoje, que está em torno de 23,4, está diminuindo. E com isso, os trópicos estão se aproximando do Equador, ou seja, a zona tropical da Terra está diminuindo. Essa diminuição aí é tão lenta que não se percebe. Nós, olhando assim, a gente não percebe. Mas é uma variação de aproximadamente 15 metros por ano. Isso equivale a aproximadamente 1 segundo de arco de minuto. E com isso, essa região fica menor e as regiões subtropicais vão aumentando. E como esses trópicos estão se movendo, é costume dos homens de fazerem demarcações de posições de observações interessantes, mas se fizesse um marco de onde está o trópico, esse marco iria variar. Desculpa. E a variação dessa inclinação aí de 22,1 a 24,5 demora aproximadamente 41 mil anos. É por isso que a gente não nota no nosso dia a dia. Cheguei à marca dos 140 batimentos por minuto. Outro marco interessante na superfície do nosso planeta é que, assim como tem as linhas dos trópicos, também tem dos círculos polares, Ártico no norte e Antártico no sul. E o que define a posição do círculo polar é exatamente a mesma que define os trópicos.
que é a inclinação do eixo da Terra, a obliquidade. Então, o mesmo valor que se tem de 23,4 graus hoje, para saber a posição dos trópicos, se usa esse mesmo valor para definir a posição do círculo polar. Só que aí, ao invés de valor direto, como o polo geográfico está a uma latitude exata de 90 graus, a gente deve diminuir esses 23,4 para encontrar a posição em latitude dos círculos polares. Então, atualmente, diminuindo aí 23,4 de 90, vai ficar 66,6. Então, essa é a latitude atual do círculo polar. E como que define o polo? É esse ângulo do eixo da Terra. Da mesma forma que os trópicos se movem, o círculo polar também se move. Desculpa mais uma vez. E ele se move na mesma velocidade, aproximadamente 15 metros por ano, só que aí, ao invés de ser em direção ao Equador, é em direção ao polo. Então o polo está, a região polar está diminuindo, assim como a região equatorial e como a região tropical. Então a zona intermediária aí está se expandindo. E devido ao fenômeno da refração da luz, quando a luz entra na atmosfera, ela sofre uma mudança de ângulo, se ela não estiver perpendicular, e isso faz com que, mesmo onde não seria possível ver o Sol, dentro do círculo polar, tenha essa possibilidade, graças a esse fenômeno. E é o mesmo fenômeno, por exemplo, quando a gente bota alguma coisa dentro da água e olha de fora, parece que aquilo sofre uma torção, fica torto. É o fenômeno da refração. E essa quantidade de energia que varia assim anualmente nos polos também causa migração de animais que no inverno migram mais para o centro do planeta e no verão voltam para lá, onde tem uma abundância de vida quando chega nos polos. Chegamos a uma frequência aqui de 144 batimentos por minuto.
Interessante é que a gente vê como as coisas são interligadas. O estudo dessa inclinação da Terra, que faz parte, talvez, de uma cadeira de astronomia, influencia também na geologia, influencia na vida de animais, de plantas, é a biologia. Então, a gente pode ver que, na verdade, tudo está interconectado, tudo faz parte de uma coisa só. A gente é que estuda nichos diferentes, talvez para poder compreender melhor os fenômenos, mas eles são intimamente ligados. E na escala do tempo, esses 15 metros de variação aí nos trópicos e nos círculos polares, aparentemente a gente não vê diferença nenhuma, mas com o passar de vários anos, milhares de anos, isso vai fazendo mudanças imensas. Porque quanto maior é o ângulo de inclinação, mais fortes são os invernos e os verões. E por outro lado, quando os ângulos são menores, eles ficam menos intensos, porém mais longos, né? Depois que a Terra esfria, o Sol começa a bater novamente, não chega tão próximo lá dos polos, e essa pequena diferença aí de 3 graus e pouco causa grandes diferenças, inclusive causando as eras glaciais. É importante esse estudo desses fenômenos, estudo dessa obliquidade, da tempo que isso leva para acontecer, esse tempo aí, essa frequência chamada de ciclo de Milankovitch. Então, 41 mil anos fazem grande diferença. Mas nós, na nossa vida tão curta, a gente não nota. E o estudo disso é interessante porque pode separar as causas de mudanças climáticas causadas pelo homem e causadas pela própria natureza. Interessante que eu falei que a Terra é estabilizada pela Lua, porque a massa da nossa Lua em relação à massa da Terra é grande. Já, por exemplo, Marte, as luas são pequenas, então a variação da inclinação de Marte pode variar de mais ou menos em torno de 10 a 60 graus. E tem outros planetas, como Vênus, ele tem uma inclinação de quase 180 graus, então ele está de cabeça para baixo, girando ao contrário. E Urano, embora Urano e Vênus tenham relativa estabilidade nesses ângulos, Urano está a 90 graus, está deitado. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá like aí no vídeo
e compartilha, divulga o nosso canal. E essa era a curiosidade que eu queria trazer hoje. Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo. No vídeo anterior eu não imaginava que o próximo vídeo seria tão rápido.